Oi, gente, eu sou a Natália. Eu sou a Alice e bem-vindos ao Literalírio. Bom, gente, hoje vamos falar para vocês sobre Olhos d'Água, um livro da Conceição Evaristo. Primeiro, vamos situar um pouquinho vocês quem é Conceição Evaristo. Ela nasceu em 1946 em Belo Horizonte. Ela foi criada na periferia de Belo Horizonte. Ela é uma mulher negra que entrou na UFRJ e se formou em letras lá. Olhos d'Água, o livro que a gente vai tratar hoje, ele é um livro de contos, foi lançado em 2014. Ele é bem curtinho, ele tem uma leitura super fluida. A autora compilou várias histórias de mulheres negras e periféricas, e a maioria das histórias é sobre essas mulheres, e também sobre algumas pessoas que têm uma realidade dentro da periferia. Ela faz com que a gente reflita sobre como o negro é tratado na sociedade. A Conceição, ela é uma escritora contemporânea, então ela traz retratos da sociedade atual, principalmente da mulher negra e de personagens à margem da sociedade. E ela se destaca bastante nesse tipo de literatura. Sim, nesse livro especial, a maioria dos contos dela está atrelado à questão da mulher negra, que sofre problemas, além dos problemas raciais, também sofre problemas sociais e do machismo também, né? A gente escolheu hoje 2 contos para analisar com vocês, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que funciona, de como que é o livro da Conceição, esse livro que a gente escolheu. O primeiro conto foi uma escolha da Nath e o conto se chama Maria. Conta pra gente, Nath, por que você escolheu esse conto? Então, amiga, eu escolhi esse conto porque foi um dos contos que eu trabalhei no meu TCC. Eu queria muito falar sobre a mulher negra na literatura contemporânea. E esse foi um dos contos que mais me marcou quando eu li pela primeira vez. Eu achei muito chocante, muito triste, mas também muito real. E por ele tratar de muitas temáticas de uma maneira tão fluida e de uma maneira tão real, sendo tão rápido. A gente olha o tempo cronológico dele, é muito rápido e ele coloca muitas temáticas pra gente. A Conceição, ela consegue fazer muito isso, né, na obra dela. Então, a gente vê, só nesse conto, a gente encontra muitas temáticas que podem ser discutidas. Racismo, o papel da mulher negra na sociedade, desigualdade social, maternidade, que é uma coisa que a Conceição também fala bastante nesse livro, relacionamento abusivo, e eu diria também que feminismo negro é uma coisa que está um pouco implícita ali. Isso. Eu vou mostrar para vocês o livro. A gente só tem a versão digital. Tá? Não sei se está focando, meninas. Não sei se está focando. Mas esse é o livro dela, Olhos d'Água, publicado pela editora Palas. Tem físico e tem digital também. Bom, a partir de agora, é importante lembrar vocês que vamos dar um pouquinho de spoiler sobre esses 2 contos que vamos falar. O primeiro é Maria. E então, se você não tiver lido ainda, escuta o spoiler e pela sua conta e risco. Caso você já tenha lido, vem com a gente. Então, como eu já disse, tem muitos pontos que podem ser trabalhados e analisados no conto. No começo, a gente já percebe essa questão de diferença entre patrão e empregado, que é uma coisa muito comum no Brasil, a empregada doméstica ser negra. E também é muito comum os patrões e os empregados não convivam no mesmo ambiente. Por exemplo, você quer comer? Você vai comer na cozinha, você vai comer no seu quartinho, você não vai comer junto com a gente. E dá pra gente perceber que essa é a situação que Maria vive no trabalho dela. Ela é uma empregada, ela não é tratada como da família, apesar de muita gente dizer, não, porque é como se fosse da família, né? Trabalha muitos anos com a gente. Eu acho que ela é uma típica empregada. Que até me lembrou aquele filme, não sei se você já assistiu, amiga, Que Horas Ela Volta? Então, é muito bom, né? E aí eu lembrei muito desse filme, nessa situação de Maria. E essa questão de levar os restos da comida para casa dela também é uma coisa que marca bastante essa
crítica às empregadas que são tratadas como da família e tudo mais. Mas, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. A família é o pessoal que mora lá. Quem trabalha, se tiver algum erro no trabalho, vai ser demitido. Então, não é bem da família, né? Nem em todos os casos. Contextualizando, né? O conto, a história começa com Maria no ponto de ônibus. E a autora, a escritora, ela usa o recurso de regressão. Então, os acontecimentos acontecem na memória de Maria de modo que o leitor conheça quem ela é, né? A gente sabe que ela era empregada doméstica, e aí ela começa a pensar, lembra da patroa, ela lembra do trabalho dela, ela lembra dos filhos, e tem uma frase muito marcante, que é, será que os meus filhos vão gostar de melão? Ela tá levando o melão que a patroa deu, que sobrou, e os filhos dela nunca comeram melão. E ai, fiquei emocionada. Amiga, não chora, amiga, senão eu vou chorar também. Sério. Volta. Então, gente, fiquei levemente emocionada aqui, mas tudo bem. Esse conto, ele mexe bastante com a gente, que de alguma forma já viveu, né, com os pais, avós, uma situação do tipo. E ela pergunta, né? Ela se pergunta ali enquanto ela espera o ônibus: será que os meus filhos vão gostar de melão? Porque os filhos nunca tinham comido melão. E a patroa havia ganhado um melão e deu para ela. E aí a gente percebe a questão da maternidade, que é muito forte na fala da Conceição, né? Como a Nath falou no começo, ela traz isso de forma muito forte. E ela é uma mãe cuidadosa, que ama muito os filhos e que trabalha para poder sustentá-los. Ela é uma mãe solteira, mãe solo, né? Podemos dizer assim. E outro ponto, que talvez seja o mais importante daí dessa história, é que ela é uma mulher negra. É uma coisa muito comum no Brasil, né? A maioria das mulheres que são mães solo são mulheres negras. É um fato interessante. Aí a gente já vê outra crítica da Conceição em relação a outra questão da vivência da mulher negra. Então, gente, tem um momento que ela entra no ônibus e ela se depara com seu ex-amor, como chama Conceição na narrativa. A construção da narrativa da Conceição é bem específica e ela utiliza algumas palavras que às vezes a gente não esperaria de outro autor. Ela utiliza a palavra ex-amor para se referir ao ex-marido da Maria. E ela começa a lembrar de toda a trajetória deles dois juntos, de como ela sofreu, ela amou muito ele. E aí a gente vê por que é ex-amor, né? É uma questão dela ter amado muito. E depois ele acabou abandonando ela com os filhos. E ele não teve responsabilidade afetiva com ela, no caso. E aí a gente entra numa questão da solidão da mulher negra, que é também outra crítica que é um pouco atual até, que é feita por muitas pessoas que estudam a questão da negritude, que é a mulher negra sempre preterida e sempre será preterida em relação à branca, e é muito difícil mudar isso, é muito difícil desconstruir isso. E a solidão da mulher negra é uma questão assim um pouco delicada, que a gente costuma debater também, né? Quando a gente fala de negritude, eu acho que a Conceição conseguiu ser muito ela foi bem delicada para tratar essa questão. Ela colocou elementos que demonstram que isso existiu, que demonstram que ela teve um relacionamento abusivo, porque ao mesmo tempo que ela amava mais a ele do que ela mesma, né? Só que ela não era recíproco, né? E aí a gente vê como a Conceição consegue tratar dessas coisas de uma maneira bem delicada até, eu acho. Esse ponto eu achei bem delicado. O que você achou desse ponto, amiga? A Conceição, ela tem uma parada que
A gente até tinha estudado recentemente, numas aulas do seu orientador, que é como ela traz assuntos tão fortes de uma forma tão doce, né? Sim, toda essa questão que você citou agora, ela não traz com uma transgressão, ela não traz de forma que machuque o leitor que passa por isso, entendeu? Mesmo que tenha... Não é um gatilho, Exato. Né? É uma coisa assim, olha, isso acontece, mas eu tô te falando de forma sutil sobre. Eu tô trazendo... E assim, ela traz esses assuntos para as pessoas que também... o leitor dela, a gente sempre fala, né? Quem será esse leitor? Então, lógico que mulheres negras se identificam muito mais com a obra da Conceição, né? Pessoas periféricas que moram na periferia se identificam muito mais com a questão que a Conceição traz. Só que, assim, qualquer pessoa pode ler esse livro. Então, ela traz essas temáticas para aquele que não vive na pele essas questões. E, assim, ela traz de forma doce, mostrando, olha, isso acontece, isso é triste. Mas ela não sensacionaliza, sabe? Toda essa dor, essa perda, né? Essa solidão da mulher negra. Ela não faz disso uma coisa mais pesada do que já é. Acho que esse é o ponto. A gente volta, então, um pouquinho para a história, em que a Nath contou para vocês, em que ela encontrou esse seu ex-amor no ônibus, eles sentaram juntos e eles estavam conversando, e aí acontece o plot twist da história. A gente vê ali que o seu ex-amor aponta uma arma para todo mundo do ônibus e ele assalta geral com o comparsa que estava lá também. Nesse momento ela fica completamente desnorteada, porque ela não estava esperando que aquilo acontecesse. Ela achou que ela estava só conversando com um homem contato na vida, que ela teve filhos e ela ainda tem um carinho por ele, né? A Nath falou sobre o sentimento dela e tal. Então, nesse momento ela fica sem entender muito bem o que está acontecendo e todo mundo do ônibus é assaltado, mas ela não. Então, pessoal, depois que os assaltantes descem do ônibus e Maria tá lá com todos os objetos dela, todo mundo desconfia que ela seja uma cúmplice deles. Por que levou as coisas de todo mundo e não levou as coisas dela? E ela desmente isso. Algumas pessoas, inclusive, falam: não, eu conheço ela pega esse ônibus todo dia, ela não tem nada a ver com isso. E as pessoas simplesmente não acreditam nela. E o fato dela ser negra é um fator para que não acreditem nela. E isso é colocado como algumas frases, expressões racistas que são faladas pelas pessoas que estão no ônibus. E a Conceição, ela coloca esse fato de racismo para retratar bem a realidade. Porque às vezes a pessoa, ela não fez nada de errado, mas por ela ser negra, ela já não tem, a palavra dela não tem valia. E a gente percebe que isso acontece muito na sociedade, e a Conceição coloca isso nesse conto, muito bem colocado, aliás. E geralmente, para uma pessoa negra ser considerada com bons olhos pela maioria das pessoas da sociedade, ela precisa pelo menos ter poder aquisitivo. E a gente sabe que isso é verdade. E a Maria é uma mulher pobre que está dentro de um ônibus falando uma coisa e tem tudo contra ela. Todas as situações estão contra ela. Ela é totalmente ignorada pelas pessoas porque o que ela está falando não vale de nada. Principalmente por ela ser uma mulher negra, né? E a gente percebe que a Conceição busca a representação nesse trecho do conto para colocar um ponto muito importante, que é: se você é negro, não importa a situação, você não vai escapar do racismo, né? O racismo, ele sempre vai perseguir as pessoas negras, porque a sociedade é racista. E a sociedade brasileira, mesmo que a gente diga o Brasil não tem racismo, o racismo é uma coisa que está na sua cabeça, e o racismo é uma invenção, o racismo não existe mais. Enfim, tem muitos argumentos para dizer que o racismo não existe. E a gente sabe que ele existe, e a Conceição, ela coloca isso de uma maneira muito genial,
E eu sinto essa representação de que na vida real é assim. A gente tem as pessoas que são racistas, que são as pessoas que estão ofendendo Maria no ônibus. A gente tem as pessoas antirracistas, que são brancas, que são as pessoas que estão tentando ajudar com a palavra delas, é Maria dentro desse ônibus. Mas mesmo que existam essas pessoas antirracistas na sociedade, as pessoas negras, elas continuam morrendo. E não tem nada que a gente possa fazer. E sempre parece que nunca tem nada que a gente possa fazer em relação a isso. E eu acho que por mais que as pessoas brancas dentro do ônibus tenham falado, por mais que as pessoas que tenham defendido a moça, a Maria dentro do ônibus, sejam brancas, não valem de nada a palavra delas, porque elas são uma minoria antirracista que está tentando ajudar uma mulher que já está naquela situação, ela já tá predestinada a sofrer o racismo. Então, eu acho que a gente pode encaixar muito isso com o que a gente vê na sociedade, que é a sociedade trata o negro de uma maneira que, por mais que existam pessoas que enxerguem que existe o racismo e busquem a defesa do negro, a sociedade trata o negro de uma maneira que ele não escapa do racismo de jeito nenhum. Não importa quantas pessoas brancas vão defender ele. E a gente viu isso já esse ano, enfim, não só no Brasil como no mundo inteiro, e as manifestações antirracistas também aconteceram no mundo inteiro. E é isso, os corpos negros, eles continuam sangrando. E o final do conto, que é o clímax da narrativa, como a gente chama, é o que acontece, o momento de mais tensão, né? O clímax. Maria acaba apanhando muito das pessoas que estão no ônibus por conta desse fato dela ter sido uma das possíveis cúmplices dos assaltantes. E o motorista tenta ajudar, só que quando ele chega com a ajuda já é tarde demais. Maria já está morta. E aí a gente vê mais uma crítica da Conceição em relação à violência contra a mulher, em relação à mulher negra em específico dentro da sociedade, como esse papel feminino negro é tratado pela sociedade, como essa violência ela é tão mais difícil para a mulher negra. E a gente percebe mais uma crítica de que a mulher negra, além do racismo, tem que enfrentar o machismo, enfim. Eu acho que Conceição consegue finalizar esse conto de uma maneira muito chocante, que eu não esperava, sinceramente, e de uma maneira que a gente reflete muito sobre essa questão. Se Maria fosse branca, será que ela teria tido o mesmo fim? A gente reflete muito sobre isso. E pensar nisso, de que Maria poderia ter ficado viva se ela fosse branca, é uma questão que a Conceição realmente ela quer passar pra gente, ela quer colocar ali, nesse conto específico, que a mulher negra ela tá passível de morte, assim como o homem negro, caso a sociedade veja que ele cometeu um erro, né? E as pessoas brancas, ao contrário, não. As pessoas brancas não estão passíveis de morte. Tanto é que assassinatos muito fortes, muito chocantes acontecem vindo de pessoas brancas e elas ficam presas, tipo, e uma coisa tão pequena pode acabar com a vida de uma pessoa negra. Eu acho que é mais sobre isso que ela quer que a gente reflita com esse final. Que o sofrimento da mulher negra ele não acabou, né? Ele não se findou ainda, ele ainda continua de maneira diferente de quando era da escravidão, que na época da escravidão eram desde muito novas, eram obrigadas a trabalhar e eram estupradas, enfim, eram enormes violências, e agora essas violências realmente diminuíram, porque a sociedade mudou, mas ela ainda existe. E aí, parafraseando de Djamila Ribeiro, a maior luta da mulher negra ainda é ser considerada uma pessoa. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre a questão racial afetar mais as mulheres negras na sociedade. Acho que é isso, amiga, que eu tenho para falar sobre esse conto. Uma super aula.
aí. Mas é verdade, esse conto da Conceição traz essas reflexões principalmente, né, como eu falei, para quem tem essa vivência, né? Então, quando a pessoa tem o lugar de fala, é completamente diferente a interpretação, né, de uma ficção, que na verdade nem é tão ficção assim, porque acontece diariamente, a gente vê. E eu acho que é isso, ela traz esses ensinamentos. E o que eu acho mais maravilhoso da literatura é justamente isso, como retratar uma realidade tão presente, mas que a gente não enxerga, né? Quem não passa, não enxerga. Então, A Conceição, ela como uma mulher negra, ela tem propriedade de fala e ela sabe que essas coisas acontecem, ela já passou por essas coisas. Então, ela traz isso com muita propriedade e ela traz para que a gente, não só aquele que é, né, tipo a mulher negra no caso desse conto, se identifique, mas para quem não passa por essas situações entenda e consiga, por meio do que você disse agora, entender como as coisas realmente funcionam, sabe? desenvolver empatia, né? Realmente treinar a empatia. É isso que esse conto traz, sabe? Se você tem esse local de fala, você se enxerga. Se você não tem, você começa a treinar a sua empatia para pensar, putz, sabe? O meu colega, a minha amiga tá passando por isso. Então, eu acho que é isso. Esses ensinamentos são maravilhosos e foi maravilhoso te ouvir falando sobre isso. Ai, obrigada, amiga. Agora a gente vai falar sobre um conto que eu escolhi. O conto se chama Ei, Ardoca. Ele também é um conto curtinho e ele traz alguns temas vividos pelas pessoas que moram na periferia. A gente tem aí uma das temáticas que é o transporte público, o suicídio e o sentimento de não pertencimento. Né? É um dos temas também que a Conceição trata de forma mais sutil, não é tão forte quanto os temas que a Nath falou há pouco, só que essa parada do pertencimento também tem muito na obra dela. Então, o conto do Ardoca começa mostrando a vida do Ardoca, que é um pai de família, ele dentro do trem, e começa a falar sobre os sentimentos dele enquanto ele está andando de trem. A gente começa primeiro dando uma volta pela história, explicando quem é esse narrador, né? Então, esse narrador, ele é em terceira pessoa, ele é um narrador onisciente, então ele sabe de todos os sentimentos do Ardoca. Então, a gente não tem apenas uma história narrada, né, da sua vida. Ardoca, ele tem essa vivência dentro do transporte público desde a barriga da sua mãe, é o que o narrador conta pra gente. E mesmo passando a sua vida inteira crescendo dentro desse ambiente de transporte, né, ele ainda não se acostumou com o barulho, com a muvuca e com sentimentos que o trem causava. Nele, no caso. A Conceição está falando bastante de uma realidade de muitas pessoas da periferia que precisam pegar o transporte público todos os dias. Isso. E, além disso, a gente pode entender, né? A gente pode tentar fazer um paralelo com essa parte física, do trem físico, como uma simbologia dos sentimentos dele com relação à vida mesmo. Então, a gente não precisa entender o sentido literal do texto, do conto, né? A gente consegue ver de outras formas. Então, o Ardoca, ele não aceitava aquelas condições, ele não aceitava a sua vida, mesmo ele tendo crescido, vivido a grande parte da sua vida ali, por ser um pai de família, ele não aceitava isso. E aí que entra a parada do pertencimento, né? Que é muito comum dentro das realidades periféricas, que eu estou inserido neste grupo, mas não me sinto pertencente a ele. Isso pode acontecer mesmo quando
eu sou da periferia e vou para um ambiente com pessoas de outros níveis sociais, é o mais comum, inclusive, é o mais comum tipo de não pertencer. E existe também dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria casa, no seu ciclo de amigos. Círculo, não é ciclo, né? Eu acho que é círculo. É círculo, tá bom, vai. Isso acontece não só em realidades paralelas da vida da pessoa, mas pode acontecer dentro da própria família, da própria casa, dentro do círculo de amigos. E tem um trecho que retrata bem direitinho como essas coisas acontecem, como as coisas acontecem dentro de um trem lotado. Então, se você que está vendo a gente, você anda de trem, já pegou aí linha 12 Safira, linha 11 Esmeralda, você provavelmente vai entender quando ela diz assim: cresceu em meio aos solavancos, ao empurra-empurra, aos gritos dos camelôs, às rezas dos crentes, às vozes dos bêbados, aos lamentos e cochilos dos trabalhadores e trabalhadoras cansadas. Essa parte, a gente entende que isso realmente acontece dentro de um trem, mas isso também podem ser as sensações que ele tem da sua vida. Os solavancos, o empurra-empurra. Então era como se aquelas coisas físicas que acontecessem dentro daquele espaço trouxessem à tona todos os sentimentos que ele tinha com relação à vida. É incrível como que Conceição consegue passar a realidade para a ficção de uma maneira que a gente realmente se identifique com as personagens. Como eu estava falando, quem andou de trem sabe como que é. Então, ela sabe exatamente como transmitir por meio das palavras o que acontece na vida real e na ficção, assim, e mesmo ela utilizando de várias analogias, de várias representações dentro da história, né? Isso é muito legal. É isso. Eu acho que ela é muito... É uma literatura, assim, muito voltada para a realidade, né? E é aí, nesse momento da história, que a gente percebe claramente que o Ardoca, ele não é feliz com a vida que ele leva. Ele não é feliz com a realidade dele. E algo vai acontecer quando o narrador diz assim: a cada viagem, Ardoca mais estranhava e desacostumava a vida do trem. Então, a gente tem uma dica de que as coisas não andavam muito bem com Ardoca. Antes ele não gostava, mas agora ele está estranhando e desacostumando mais e mais esse jeito de viver a vida do trem. Então, a gente pode entender essa vida do trem como algo que passa. A vida do Ardoca, ele estava desacostumando a sua própria vida. Ele não estava feliz, não só as suas idas e vindas no trem, mas ele estava infeliz com a sua vida de modo geral. Então, ele resolve dar um jeito nessa história. Aí que acontece a reviravolta da história. É muito triste a maneira como que ele decide acabar com esses sentimentos ruins, né? Ele não vê outra saída. A única saída que ele vê é essa. Já tá num nível que ele não vê outra saída, né? Pelo que a Nath falou, a gente já entende que é uma tragédia, né? Então, Ardoca, num sábado, ele vai até a estação de trem, como de costume, quando ele volta do trabalho, e ele entra num dos vagões, e ele tá passando muito mal. E assim, ele começa a passar mal e desfalecer ali mesmo. E não sei se já aconteceu com algum de vocês, quando você tá num trem e você passa mal, existem aquelas pessoas que sempre te ajudam, né? Trem é uma comunidade, a galera dá suporte um ao outro, entendeu? Então, sei lá, poxa, o moço tá passando mal. Alguns acharam, ó lá, tá bêbado, pleno sábado, tá bêbado no trem. Outros começaram a zombar. Outros decidiram ajudar. Então, uma moça tinha um rapaz vendendo água, a moça comprou a água, tentando trazê-lo de volta à consciência.
E aí, esse momento de ajuda de alguns mostra como as coisas acontecem de fato. Seja no trem, seja na vida real. Assim como existiram pessoas que deram suporte a Doca e que ajudaram ele, tentaram trazê-lo de volta à vida, existem essas pessoas também na nossa vida, né? E eu acho que é isso que a Conceição quer trazer. Ela quer mostrar que existem as pessoas que estão prontas para nos julgar, sem saber o que está acontecendo. Existem as pessoas que estão prontas para nos ajudar, estender uma mão. E existem as pessoas que sabe, não querem saber. Simplesmente não se importam. E se importam só consigo mesmas. E é isso que ela traz. É basicamente isso. Então é isso, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado. A gente escolheu os contos com muito carinho. São os contos preferidos da gente dentro desse livro. Eu sou apaixonada pela questão do negro na literatura. E a Alice, ela ama a literatura marginal. E a gente espera muito que vocês repassem a Conceição Evaristo para as pessoas, que vocês falem sobre ela e da importância dela e de vários outros autores negros que são muito recentes aqui no Brasil. Se inscrevam no canal, deem like, compartilhem o vídeo se vocês gostaram e sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima!